Ok, primeiro que para manter a tradição, né, eu trouxe esse primeiro slide com esses emojizinhos pra vocês tentarem adivinhar qual que vai ser o meu tema da apresenta. Culinária vegetariana. Cozinha e pensamento. Como cozinhar pessoas que pensam. Masterchef. Filosofia na comida. Nossa, esse seria um tema legal, mas sou incapaz de elaborar tão profundamente. Tutorial de como cozinhar. Ok. Como sobreviver sem miojo nos primeiros semestres da faculdade? É uma boa. Talvez tenha dicas sobre isso. Mas ok, acho que tiveram chutes muito bons. Acho que talvez o que se aproximou mais foi o do André, de tutorial de como cozinhar. Porque o tema, então, do meu apresento de hoje vai ser sobre dicas e curiosidades culinárias. Então, eu vou basicamente dar algumas dicas e falar alguns fatos interessantes que eu fui aprendendo cozinhando, né, ao longo dos anos, errando bastante, enfim. E eu espero que vocês gostem. Mas, primeiro de tudo, eu vou fazer uma apresentação, então, muito breve minha. Então, para quem não me conhece, então, eu sou a Luísa, para quem não conhece, vai conhecer agora. E eu diria que eu comecei a cozinhar lá pelos 14 anos, porque meus pais, eles trabalhavam o dia inteiro, basicamente. E minha mãe, ela chegava muito cansada do trabalho e ela nunca foi uma pessoa que gostava de cozinhar. Então, uma das opções que ela mais gostava de fazer para mim e para o meu irmão era miojo. E naquela época eu pensei, bom, talvez seja vantajoso eu tentar aprender a cozinhar para não comer miojo 4 dias por semana. Então, praticamente todo dia eu fazia alguma coisinha para mim e para o meu irmão jantar. E foi assim que eu fui aprendendo a cozinhar. E nisso eu acabei pegando gosto e hoje em dia eu cozinho por hobby também. E então em 2019 também eu decidi virar vegetariana, né? E eu acho que para quem é vegetariano, depois que você vira, você percebe o tanto de carne que tem em grande parte das receitas. Então foi um ponto ali da minha trajetória que eu também tive que reaprender como cozinhar e aprender várias coisas novas, como não colocar carne nas coisas e mudar minhas receitas. Então foi também um fator muito importante para eu aprender mais ali em relação à culinária. E hoje em dia, então, é o que eu gosto de fazer como hobby. Então, quando eu tenho tempo, quando a graduação permite, eu gosto bastante de testar receitas novas que eu pego na internet, eu pego de alguns canais do YouTube que eu sigo, e eu gosto também de tentar recriar alguns pratos. Então, de vez em quando, se eu vou em algum restaurante ou em algum café, aí eu como um prato muito gostoso lá, então eu tento recriar em casa para não ter que pagar R$ 30 de novo para comer uma comida boa. Ou se eu como alguma coisa e eu acho que talvez eu consiga fazer melhor, eu coloco esse desafio para mim mesma e tento fazer isso na cozinha. Nem sempre dá certo, mas é uma experiência bem interessante. E é por isso que eu gosto bastante de cozinhar. Eu trouxe também aqui alguns pratos que eu já fiz. Infelizmente, eu não tiro muita foto de comida, mas esses são alguns que eu fiz nos últimos tempos. Então, todos vegetarianos, né? Então, aqui a gente tem um yakisoba caseiro, um lamen, né? Quem não ama um lamen de shiitake, aqui com tofu. Pão doce, ou uma interpretação mais simples de cinnamon roll. Pão, essa receita que inclusive eu fiz ano passado com uma receita do JB, que ele fez uma live pra gente ensinando. E eu fiz e realmente ficou muito bonito, muito bom. Pizza, essa massa folhada com recheio de cheesecake de limão e geleia, enfim, várias coisas. E eu gosto bastante de fazer isso no meu tempo livre.
O Bermudes também é testemunha de que, no geral, as comidas ficam boas. Ok, então, agora que eu já dei essa introduzida, vamos para as dicas, então. A primeira dica, eu acho que a maioria das pessoas já deve saber. Eu não considero nem como dica, eu considero como um axioma da cozinha, que é que não existe o conceito de usar alho ou cebola demais. Então, quando você está cozinhando um prato salgado, é sempre bom colocar bastante alho e cebola. É algo que é praticamente impossível deixar seu prato pior, principalmente alho. Então, use bastante e seja feliz, que eu garanto que a sua comida vai ficar muito boa. A nossa segunda dica, então, é para quem tem dificuldade, às vezes, de escolher os temperos para colocar na comida, né? Porque existem muitos temperos diferentes, existem muitos temperos que a gente usa para coisas diferentes, às vezes pode ser até meio intimidador, né? De escolher como a gente vai temperar a nossa comida e o que vai combinar ali ou não. E na minha experiência, uma combinação coringa, que geralmente fica boa na maioria dos pratos, é usar páprica, pode ser doce, defumada, picante, não importa. Curry e pimenta calabresa, que elas geralmente vão deixar a sua comida boa e vai dar bom quando você usar elas. Inclusive, é uma combinação que é muito tradicional, é muito usada na culinária indiana, que é uma culinária muito acessível também para vegetarianos, já que eles não têm muito costume de comer carne, principalmente carne vermelha, devido à questão do hinduísmo. E essa combinação também é algo que eu adoro usar para temperar refogados, em particular. Eu trouxe até um exemplo aqui. Então, é um exemplo de prato que é perfeito para universitários, porque você pode pegar tudo que está sobrando ali na sua geladeira, cortar, picar, colocar um azeite na frigideira, jogar tudo lá, colocar um sal, a sua páprica, curry e pimenta calabresa, e vai ficar algo gostoso, vai ficar algo saudável e também vai ficar bonito, que nem essa foto que eu trouxe aqui, que foi de um refogado que eu já fiz, né, usando brócolis, couve-flor, cenoura, vários legumes, shiitake, enfim. E fica muito gostoso, eu garanto que essa combinação de temperos é perfeita. Ok, a nossa próxima dica vai ser algo que é uma dica e uma curiosidade ao mesmo tempo. Quando eu aprendi, eu achei muito interessante. Que é que, às vezes, quando a gente está cozinhando, a gente tende a querer participar bastante do processo. Então, a gente está lá na frente do fogão e a gente quer pegar aquela panela e ficar mexendo eternamente na nossa comida, né? Porque é divertido. Mas, às vezes, isso não é uma boa ideia. Às vezes, a gente tem que respirar, parar um pouco e ter paciência, porque isso vai gerar resultados melhores. E por quê? Eu já vou explicar. Bom, se a gente for pensar, então, no caso de você estar assando alguma coisa ou refogando alguma coisa, às vezes é bom você deixar aquilo lá parado por alguns minutos. Então, 2, 3 minutos ali, sem mexer na sua comida, porque isso vai permitir com que algo que a gente chama de reação Maillard ocorra, que é o que a gente também chama informalmente de douradinha. Então, essa reação que ocorre na comida, que é o que deixa com aquela corzinha bonita e com aquele gosto muito bom, tem esse nome técnico, né, de reação Maillard, e o que acontece, olhando do ponto de vista químico ali, é que é uma reação em que ocorre a junção das proteínas com açúcares simples na presença de temperaturas muito altas. Então, quando a gente tem isso, acaba acontecendo essa reação que vai dar a cor, o sabor e o cheiro para a nossa comida. Então, por exemplo, se a gente pensa num pedaço de carne, se você coloca isso, por exemplo, numa água fervendo, e você cozinha e tira de lá, ele só vai ficar meio cinza, com uma cor meio sem graça. Mas, se você coloca ali
numa frigideira, por exemplo, com azeite, deixa aquilo lá parado, você cozinha, você vai virando, você repara que você forma até meio que uma crostinha, uma douradinha bonita, fica uma cor e dá mais gosto também. Mas por que que isso acontece? Isso acontece porque no caso que você está colocando a sua carne, por exemplo, numa água, a temperatura vai chegar no máximo até uns 100 graus, né? Então, você não vai ter calor suficiente para gerar essa reação. Então, você não vai ter uma comida tão saborosa. Mas no exemplo que você está lá com a carne diretamente entrando em contato com a superfície da sua panela, ou você está assando alguma coisa, tipo assando um pão ou uma batata ali no seu forno, que vai atingir temperaturas muito maiores, isso vai acontecer, vai ter essa reação entre a proteína e os açúcares simples, que vai dar aquela douradinha que dá o gosto na sua comida. Então, quando você está refogando algo, por exemplo, não fica mexendo muito na comida, deixa ela parada para a gente conseguir ter isso daqui e dar sabor. Outra coisa também é quando a gente fala de receitas que usam farinha. Então, por exemplo, bolos e pães, porque às vezes mexer muito neles ou não pode alterar a textura de um jeito que você não quer. Por exemplo, bom, na verdade, por que que isso acontece, né? Porque quando você pega a farinha, você hidrata ela e você começa a mexer, uma das coisas que você vai estar fazendo ali é criando glúten. E glúten é uma proteína que vai dar estrutura ali para a sua massa. Então, é por isso que o pão, por exemplo, em contraposição a uma massa de bolo, ele é mais estruturado, né? Se você pega um pão e você aperta ele, ele não esfarela todo, ele não amassa todo, por quê? Por causa do glúten que você desenvolveu mais durante o processo, assim, de fazer o pão. Mas se você tem uma massa de bolo, por exemplo, e você ficar batendo muito aquele bolo e criar muito glúten naquele processo, o seu bolo, em vez de ficar fofinho, que é geralmente o que você quer, ele vai ficar com uma textura mais parecida de pão. Ele não vai ficar tão gostoso. Ele vai ficar estruturado, tipo, muito estruturado, assim, ou juntinho. Então, é também um exemplo de que às vezes é bom parar, respirar, ter paciência e falar, ok, já deu de mexer. Vamos para a próxima etapa aqui da nossa receita. Para a nossa próxima dica, então, a gente tem algo muito fácil, mas que faz diferença, que é, na hora de preparar o macarrão, em vez de você jogar a água em que ele estava cozinhando fora, você reserva um pouquinho dessa água, e daí na hora de juntar o macarrão com o molho, você também coloca um pouquinho dessa água junto com eles. É algo que muitos restaurantes fazem, muitos chefes fazem, e por quê? É porque quando a gente une essa água, que também tem sal e amido, junto com o molho, que também está misturado com algumas gorduras, o que vai estar acontecendo lá é que a gente vai gerar uma emulsificação, que vai basicamente deixar o nosso molho mais cremoso e vai fazer com que a união entre o macarrão e o molho fique melhor. Então, é algo muito fácil de ser feito. É só você lembrar de reservar um pouquinho daquela água e daí, na sua finalização, você mistura lá e você vai ter um resultado muito melhor, um molho muito mais cremoso e fazendo muito pouco esforço também. A nossa próxima dica, então, é um pouquinho mais focada no pessoal que é vegetariano, que é a questão de fazer seus próprios hambúrgueres ou almôndegas, enfim, em casa. Porque quem é vegetariano ou quem já viu num supermercado, alguma loja, tem algumas proteínas lá que não são de origem animal, que são muito caras. Você paga R$ 20 por uma bandeja lá com 200, 400 gramas. Então, uma coisa que gasta um pouquinho de tempo, mas vale muito mais a pena do ponto de vista financeiro e até mesmo do gosto, é você mesmo fazer seus hambúrgueres ou almôndegas. Tanto que eu trouxe até aqui uma foto de uma almôndega de carne de jaca que eu fiz há um tempo atrás. E é muito fácil fazer isso, é só você escolher a sua base. Então, por exemplo, cozinhar grão de bico, ou lentilha, feijão, carne de jaca, ou pegar PVT mesmo,
e daí você amassa bem ou tritura bem, mistura isso com alguma coisa que dê liga, então, ou com ovo, ou se não precisar, você mistura só com um pouquinho de farinha, ou com farelo de aveia, um pouquinho de azeite e temperos, obviamente, também, então, cebola, alho, tudo mais, até aquilo virar uma massa. Depois você só forma em bolinhas, ou, tipo, faz alguma forma de hambúrguer com a sua mão, coloca lá no congelador, e é isso. Daí, quando você quiser usar, é só pegar de lá, botar na frigideira e acabou. E é muito fácil, é só pegar essa sua base, misturar com farelo de aveia e tempero, e pronto, você tem seu hambúrguer vegetariano, que não tem nem o quinto do preço de coisas que você pode comprar, às vezes, quando você vai em algumas lojas veganas ou no supermercado. A nossa dica de número 6, então, são para pessoas que nem eu, que gostam muito de usar alho na comida. E é basicamente na questão de o quanto de gosto de alho você quer ter lá. Então, se você quer um gosto de alho bem presente quando você está preparando algum prato, não é muito aconselhável você deixar expor ele a muito calor. Então, refogar muito ele. Por quê? Existe uma explicação científica para isso. Que é basicamente a substância que dá grande parte do sabor e do cheiro característico do alho é o que a gente chama de alicina. E a alicina é uma substância formada quando a gente tem a alina, e daí quando a gente corta o nosso alho ou amassa ele, essa alina ela se reage com uma enzima chama alinase e vai produzir a nossa alicina, que dá gosto, que dá o nosso gosto de alho. Mas o problema é, essa alicina aqui, ela é muito instável. Então, se você expõe ela a temperaturas muito altas, no geral, você vai perder de 50% a 90% de toda a alicina que você tem ali. Então, se você quer um gosto mais forte, mais indicado para manter a estabilidade dessa substância, é você só ralar o alho ou formar uma pasta e misturar na sua comida. Que daí você vai precisar de muito menos alho, mas para ter muito mais gosto. Então, e essa daqui é a explicação. A nossa penúltima dica aqui, então, é sobre batatas, né? O alimento universal do ser humano que todo mundo ama. E eu, particularmente, gosto muito de fazer, de cozinhar a batata e fazer ela meio que frita na frigideira ou colocá-la para assar no forno. E a textura que eu gosto particularmente, que eu imagino que a maioria das pessoas gostem também, é ter ela bem macia no centro, mas bem crocante por fora. E existe um jeito que você consegue fazer isso e deixar a sua batata 100% melhor, que é simplesmente cozinhando ela em um meio básico. Ou seja, quando você coloca a sua batata ali na água para cozinhar, você coloca um pouquinho de bicarbonato de sódio ali e deixa ela cozinhar. E dessa forma, ela vai ficar mais irregular por fora, mais crocante. Então, aqui eu trouxe até um exemplo. Então, por exemplo, se você cozinha a sua batata no meio ácido, ela vai ficar com uma superfície mais lisa. Então, quando você for fritar ela ou assar, ela não vai ficar tão crocante. Então, o que você quer para dar essa crocância é ter uma superfície mais irregular, que você obtém depois que você cozinha. E a gente consegue isso quando a gente cozinha ela no meio básico, porque basicamente em meios alcalinos, uma substância que a gente chama de pectina, se eu não me engano, que é meio que a célula que une, quer dizer, desculpa, a substância que une as células da batata, ela meio que se decompõe, e daí, por causa disso, ela vai ficar meio que quebradiça, assim, na superfície, e daí quando você for assar, ela vai ficar muito mais crocante. Então, é algo muito simples, mas que também faz muita diferença. Posso dizer até na prática, assim, que eu já testei, e fica muito melhor fazendo desse jeito. A nossa última dica, então, é
que não é relacionada à comida, na verdade é relacionada à bebida, e que eu descobri faz pouco tempo, mas eu achei que faz bastante diferença, que é em relação a como diminuir o gosto do álcool nas bebidas. Porque eu não sou uma pessoa que gosto muito do gosto de bebida alcoólica, eu não gosto muito do gosto do álcool e da sensação que ele tem depois que você toma, mas um jeito de deixar isso um pouquinho menos pior é misturar uma pitadinha bem pequena de sal e de bicarbonato ali também. E isso meio que neutraliza aquele sabor forte de álcool que a gente sente quando a gente toma alguma coisa e aquela sensação de queimação. Então, deixa o gosto bem mais brando e, né, tem vantagens e desvantagens. Então, usem essa dica também com moderação. Tem a pergunta do Fio aqui. Bom, funciona, eu já testei, eu fiquei muito em dúvida. Então, teve um dia que eu fiz uma experiência, peguei 2 copos e coloquei exatamente a mesma proporção de água e vodka neles. E depois, né, eu coloquei sal e bicarbonato em um e não coloquei nada em outro. E realmente fica com gosto bem mais levinho. A próxima e a última, então, na verdade, não é nem uma dica, é só uma curiosidade. Porque um dia eu estava na cozinha, refletindo enquanto eu estava fazendo meu bolinho de caneca de todo dia. E eu parei para pensar, né, que o fermento biológico é muito intuitivo pensar em como ele funciona, né? Porque o que ele está fazendo lá é uma fermentação que gera álcool e gás carbônico e esse CO2 que vai fazer a massa crescer, etc. A gente até já vê isso na escola, né? Mas eu fui parar para pensar, nossa, mas como que o fermento químico funciona, né? Porque eu só sei que é um pozinho branco e que quando eu coloco na massa ela cresce. Mas eu não faço a mínima ideia do que está rolando ali. E então eu pesquisei e aparentemente o que rola é que o nosso fermento químico, né, o fermento em pó, ele é formado por bicarbonato, um pouquinho de amido e ácido. Então, o que acontece é que quando a gente hidrata isso, o nosso bicarbonato, que é a nossa base, né, e o nosso ácido, eles reagem, eles vão gerar um sal, um pouquinho de água e o famoso CO2. E é esse CO2 que faz a massa crescer, e é por isso, então, que o nosso fermento químico funciona, porque a gente está tendo essa reação aqui, que no final das contas vai ter como um dos produtos vai ser gás carbônico. Então, é algo que eu descobri faz pouco tempo, foi, na verdade, literalmente ontem, e que eu achei bem interessante, então eu queria compartilhar. Mas então, agora eu cheguei no final das minhas dicas, final da apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil. E que mesmo que não tenha sido útil, tenha sido pelo menos um pouquinho interessante. E é isso. Obrigada, então.